Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 26, capítulo de número 1, do versículo de número 26 até o 29. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 26 ao 29. Falar de Páscoa é falar de passagem, falar de Páscoa é falar de uma história profunda, enraizada na história do povo de Deus, né? Nós poderíamos falar sobre vários momentos, várias épocas, dentro da própria Escritura, no que diz respeito ao sentido da Páscoa para as nossas vidas. Poderíamos voltar lá no Antigo Testamento, né? Lembrar do êxodo, da saída do povo do Egito, dessa libertação, de um tempo onde eles precisavam sair com pressa, porque não havia tempo, né? Não havia tempo nem para que o pão fosse levedado, então os pães sem fermento, os pães ázimos. Poderíamos falar sobre toda essa trajetória, anos e anos de celebração, né? Rememorando este momento de passagem da escravidão para a libertação. Já no Novo Testamento, falar de Páscoa, nós poderíamos lembrar do ressignificado da Páscoa, onde há um sentido tremendo para as nossas vidas. Quando nós celebramos a ceia, automaticamente, queridos, nós rememoramos a Páscoa, porque foi numa Páscoa, né, no momento de celebração da Páscoa, que Cristo Jesus, ele ressignificou toda uma tradição de anos e anos, onde ele cumpre, onde ele traz o ressignificado, aquilo que vocês aguardavam, né? O Cordeiro Pascal, a transição, a libertação do Egito. Hoje é uma libertação que atinge, né, todas as pessoas que assim entregarem as suas vidas ao Cordeiro. Por isso, neste dia eu gostaria de trazer uma meditação. Nós vamos estar passeando pelas Escrituras em alguns momentos, mas compreendendo. Esses dias atrás nós estávamos no nosso momento devocional ao almoço, e este texto, né, na Bíblia Online, ele caiu como o texto do dia. E lá em casa o Samuel é aquele que lê o texto, e ele gosta de explicar primeiro, tentar explicar. E quando chegou neste texto, onde João Batista ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista, né, vê o seu primo, mas não ali como primo, mas ele declara: olha, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo mundo em casa ficou assim, né? Samuel e a Bia: pai, mas o que significa? Por que cordeiro, né? E daí a gente começou a lembrar, lembra da Páscoa, lembra do cordeirinho, né? E foram trazendo a memória. E é muito interessante, queridos, este texto de João é muito rico para as nossas vidas. Nós vamos estar lendo do versículo 26 até o verso de número 29, e vamos estar aqui extraindo o máximo daquilo que nós podemos receber de uma experiência com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma experiência com este Cordeiro imaculado, que se entregou de uma vez por todas, para nos remir, nos perdoar de todo o nosso pecado. Por isso acompanhe comigo, versículo 26, você também que está em casa, pode acompanhar comigo nas telas. Diz assim o nosso texto: respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça mais uma vez. Senhor, nós apresentamos este tempo de ministração diante do Senhor. Estamos aqui para celebrar esta passagem, estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, mas acima de tudo isso, Senhor, dos símbolos que nós estamos aqui para celebrar, há uma fé viva, Senhor, há uma essência viva e latente nos nossos corações, que é essa experiência transformadora que nós tivemos e temos dia após dia contigo, Senhor.
E nós clamamos que nesta manhã nós possamos ser renovados pela Tua palavra, pelo Teu poder e pela Tua graça. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de João, queridos, ninguém havia aparecido com essa prática de batizar. É uma prática que é muito interessante. Nós não temos um outro correspondente como João neste sentido. O que mais se assemelha a isso é uma prática judaica, que era a prática da purificação, onde eles tinham tanques de purificação ritual, que eles faziam em determinadas épocas, em determinadas celebrações. Mas o batismo de João é chamado no Novo Testamento o batismo de arrependimento. Ou seja, João, ele transforma uma prática ritualística em uma caminhada de uma transformação, de um arrependimento, de uma mudança de vida atestada por este batismo de João. O batismo que nós praticamos hoje na igreja não é o mesmo batismo de João. O batismo de João é um batismo específico, por isso ele é chamado de batismo de arrependimento. Nós temos hoje, e o batismo que é praticado posteriormente no primeiro século da igreja, que nós vemos no Novo Testamento, é um batismo de confirmação, de uma transformação interna, real, que aconteceu nas nossas vidas, mas que é atestada publicamente. É o batismo para que a pessoa ingresse naquela caminhada de fé. Você vai ver muitas passagens. E de fato, queridos, não há uma preocupação no Novo Testamento em se fazer uma doutrina do batismo. Hoje nós temos doutrinas, temos perguntas, um batiza de um jeito, outro de outro, mas o fato é que no Novo Testamento não há nenhuma preocupação com a forma, porque a essência do batismo era este ingressar na fé. Quando olhamos para o batismo de João, ele vem como aquele que anuncia, como aquele que prepara o caminho. Em vários momentos você vai ver João sendo identificado como um preparador de caminho, né? Eu sou a voz do que clama no deserto, ele declara, né? Preparem o caminho para o Senhor. Nós já em outros momentos explicamos que o preparador de caminho era um ato comum naquela época, quando o rei ele ia às suas províncias, as cidades que faziam parte do seu reino. Às vezes faziam anos que o rei não tinha acesso ali. As estradas estavam esburacadas por causa da erosão, às vezes o matagal tinha tomado conta. E uma equipe de preparadores de caminho, eles iam à frente, fazendo o quê? Tirando o mato, tirando os buracos, aterrando os buracos, os morros, deixando o caminho perfeito para que a carruagem real pudesse vir. E esta é a ideia. Quando João declara: olha, eu estou batizando com água, eu sou um preparador de caminho, eu sou aquele que vem primeiro, mas o que vem após mim, este sim é importante. E ele declara aqui que aquele que batiza, eu batizo com água, mas aquele que está no meio de vós, alguém que vocês não conhecem, ele vem após mim, não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ele, em outros momentos, ele declara: olha, ele vai batizar vocês com o Espírito, ou com fogo. Então, há este pano de fundo daquilo que está sendo anunciado por João. Agora, essas expressões de João são muito importantes. E ainda no nosso contexto, no nosso pano de fundo aqui, há duas expressões que eu gostaria de demonstrar para os amados. A primeira é essa pergunta: você conhece a Jesus? Note que no versículo 26, ele coloca: olha, eu sou João, né? Eu batizo com água, batismo aqui de arrependimento, não o nosso batismo, né, de confirmação de fé, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Amados, as pessoas conheciam Jesus, o filho de José, ele estava ali, muitos sabiam de que ele estava passando por ali, ou era o filho do carpinteiro. Ele não era, no sentido específico, alguém desconhecido, ele tinha seu convívio, mas João, ele diz: olha, está no meio de vós quem vós não conheceis. E aqui, queridos, trazendo para os nossos dias, existe uma possibilidade grande de nós até sermos de uma determinada religião, de nós falarmos até em nome de Cristo, até
nós nos identificarmos como cristãos, mas sem de fato nós conhecermos profundamente a Jesus. Há uma grande possibilidade de nós estarmos permeados de rituais, de uma ritualística muito grande. Eu louvo a Deus porque a nível nacional nos foi dado, nos foi liberado novamente a oportunidade de cultuarmos ao Senhor, estava aí um trâmite judicial a isso, principalmente por causa da Páscoa. Mas analisando aquilo, eu vejo que isso não é em vão, mas muito disso é movido pela motivação errada, uma motivação religiosa, uma motivação ritualística. Na Páscoa eu preciso passar ali e acolá. Na Páscoa eu preciso disso. E os outros dias, com perdão da palavra, que se exploda. Mas na Páscoa eu preciso ter o meu ritual. Na Páscoa eu preciso fazer as minhas preces ou o meu jeito de caminhar. E o resto do ano, até o Natal, que se exploda. Eu vivo do meu jeito. Ou seja, as pessoas que estavam ali ao redor de João, e ele pregando um batismo de arrependimento, uma palavra dura que ele trazia: arrependei-vos, raças de víbora, anunciando a vinda do reino, anunciando a vida do Rei Jesus. João, ele chega ao momento e lança essa pergunta: entre vós está aquele que vocês não conhecem. Isso denota pessoas que realmente nunca haviam ouvido falar de Jesus, mas denota também pessoas que conheciam Jesus histórico, mas não haviam tido uma experiência com o Cristo da fé. Conhecer uma informação acerca de Cristo não é experimentá-lo na prática. Conhecer Jesus não é apenas você se debruçar diante de um livro, quer seja a Bíblia, quer seja um outro livro qualquer. A palavra de Deus, ela só se torna prática à medida que nós deixamos com que o seu conteúdo tome lugar no nosso coração e ele transforme o nosso caráter pela intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas. João, quando ele declara: está entre vós aquele que vocês não conhecem, João está sendo muito mais profundo do que qualquer um daqueles imaginava. Certamente essa declaração gerou dúvidas. Poxa, será que eu não conheço a Jesus? Talvez um vizinho de Jesus fala: poxa, mas será? De quem será que ele está falando? Será que ele está falando dele mesmo? Será que ele está falando do Messias, de um líder político que virá? Isso é muito interessante. Mas há um segundo momento neste pano de fundo, que também é determinante, que é o seguinte: primeiro, João joga que eles não conheciam a Jesus, o Cristo, mas em segundo lugar, quem é você diante de Jesus? João estava muito consciente da sua função diante do Salvador. Note que João, ele poderia cair no erro de no meio do caminho ele ficar todo assoberbado ou com seu ego em destaque. Afinal de contas, ele chega com um diferencial, com uma novidade. Mas no verso 27, ele declara: este que vem após mim, eu não sou digno, nem de desatar-lhe as correias das sandálias. E no verso 29, ele declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele sabia quem ele era diante do Cordeiro de Deus, e quando ele vê o Cristo, ele declara: está aí, é com ele, ele é a razão de todas as coisas. O batismo de arrependimento que eu estou fazendo é por causa dele, eu estou aqui por causa dele, eu estou preparando o caminho por causa dele, é ele. Eu não sou digno de desatar as sandálias, é deste homem, porque só ele tem o poder de tirar o pecado da humanidade. Sabe, amados, quando nós caminhamos com Cristo, nós podemos cair no erro de deixar com que a soberba tome conta dos nossos corações e achar que somos nós que fazemos tudo. Olha quantas pessoas, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer. E você pode dizer: pastor, mas a palavra não diz que
através das nossas boas obras, né? Essas boas obras são a luz que ilumina. Nós devemos mostrar as boas obras, sim, para que através das nossas boas obras o Pai seja glorificado. As nossas ações devem permanecer, devemos continuar praticando o máximo, mas quando a coisa apertar, né? Quando as pessoas vierem achando que nós somos aqueles que fazem e acontece, nós devemos apontar e dizer, mas é com Ele, é com Cristo, é com o Cordeiro de Deus, é para Ele toda a glória, é a Ele todo louvor, toda glória e toda exaltação. João, ele tinha muito clara essa ideia, ele conhecia a Cristo, por isso ele sabia quem ele era diante do Senhor. Falar sobre a experiência com o Cordeiro, querido, é justamente saber quem Cristo é na nossa vida, porque uma vez que nós identificamos quem é Jesus, quem é o Cristo, deixamos com que Ele transforme a nossa vida, nós começamos a nos enxergar e saber que nós somos servos deste grande Deus, somos apenas servos dEle, mas toda glória, toda honra e toda exaltação é para Ele. Eu gostaria de trabalhar 3 momentos. Quando nós falamos de Páscoa, olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para o Novo Testamento, olhamos para a nossa realidade de hoje. Mas, olhando para o Antigo Testamento, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Êxodo 12, de 1 a 3. Dentro da caminhada dos judeus, o Cordeiro de Deus era libertação. Libertação do poder do inimigo. No Antigo Testamento, a expressão Satã, de onde deriva Satanás, tem a ver com adversário. Então, todo adversário que se levantasse, ele era então denominado como uma artimanha, como uma ação de Satã. Então, a primeira Páscoa, ela traz essa carga de libertação. Tanto que quando nós olhamos a participação da ceia, o terceiro cálice que Jesus toma e diz, olha, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. É justamente um cálice que quando os judeus participavam, eles faziam referência a essa libertação do poder de Satanás, essa libertação do poder escravizante egípcio. E quando nós olhamos o nosso texto, Êxodo 12, diz, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Depois de José, sendo ali o governador do Egito, ele morre, as gerações passam, o povo de Deus cresce no Egito, aquilo que era bênção se torna escravidão. O Senhor traz libertação através de Moisés, como um arauto, ali como líder da libertação. Mas o fato é que, mediante essa libertação, este momento transitório na caminhada do povo de Deus, o Senhor, Ele coloca que haveria um ritual aqui específico, e este ritual, ele contava com um cordeiro, para cada família. Isso aqui eu acho muito interessante. Nós não estamos aqui para sacrificar mais nenhum cordeiro, a não ser que seja para a gente fazer um churrascão maravilhoso, né? Aí é benção, querido, né? Pegar uma costelinha de carneiro assada, né? No sal grosso, maravilhosa. Mas não precisamos mais disso como ritual, para perdão dos pecados, ou para sermos privados de um anjo da morte, né? E passarmos o sangue nos umbrais, não precisa mais disso. Mas há aqui algo de Deus para a nossa vida. O cordeiro, ele não podia ser um cordeiro para todo mundo. O sacerdote, o sumo sacerdote sacrifica o cordeiro e está ok, está resolvido para todo mundo. Eu achei muito interessante, era um cordeiro para cada família, um cordeiro segundo a casa dos pais. Isso aqui é muito interessante porque mostra uma dedicação específica. Cada casa precisava fazer a sua parte, ter a sua experiência com o cordeiro,
pagar o preço necessário para que eles tivessem então as benesses dignas deste sacrifício. Quando o povo estava aprisionado no Egito, eles ofertaram um cordeiro. Deus desceu, feriu o Egito com mão forte, tirou o seu povo da escravidão, da miséria, destruiu toda a feitiçaria e todo o poder de Satanás, que subjugava o seu povo. Com este sacrifício, todos os demônios foram ali destruídos. Toda a magia negra que havia naquele lugar. Lembre-se que Moisés é chamado, feiticeiros são chamados, o poder de Deus subjuga as feitiçarias de Satanás. Tudo aquilo cai por terra. O Egito quebrou. Os hebreus se tornaram prósperos. As famílias dos hebreus receberam a proteção contra o império das trevas, contra toda a magia, feitiçaria, contra a morte. Foram libertos da escravidão do Egito. Eles levaram o ouro, a prata, as riquezas do Egito. Ficaram ricos da noite para o dia. Deixaram de ser escravos e passaram a ser príncipes do Senhor. Deixaram de andar por baixo e passaram a andar por cima. Depois que eles ofertaram o cordeiro, aconteceram algumas coisas. O mar vermelho se abriu para eles passarem. Depois que eles ofertaram o cordeiro, o exército inimigo foi totalmente destruído. A proteção de Deus os acompanhava. Depois que eles ofertaram o cordeiro, os milagres começaram a acontecer. Depois que houve a oferta do cordeiro, choveu pão do céu, dia a dia no deserto. E o dia que não vinha o pão, eles poderiam guardar então 2 dias subsequentes. Depois que eles ofertaram o cordeiro, uma nuvem e uma coluna de fogo os acompanhava. Água brotou da pedra, choveu carne no acampamento, pois Deus mandou codornizes para alimentá-los. Essa não é uma realidade estrita ao Antigo Testamento. Depois que nós nos relacionamos com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a nossa vida é revolucionada, é transformada, o inimigo das nossas almas é subjugado, nós não precisamos temer mal algum, e temos a plena convicção de que o Senhor, Ele está conosco. Só precisamos ter essa experiência com o Cordeiro sacrificado, com aquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e deixar com que o poder do Cordeiro transforme as nossas vidas, de uma vez por todas. O poder do Cordeiro foi o poder que transformou a realidade de uma nação, e da noite para o dia, de escravos, os fez livres. Em segundo lugar, o Cordeiro de Deus traz provisão. Gênesis 22, 7 a 13, diz que quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, responde Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Responde então Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e lhe ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Quando nós olhamos para esta passagem, ela é mais uma das passagens que aponta para Cristo, uma passagem que aponta para o Messias, o Cordeiro da provisão. Enquanto era para as nossas vidas estarem naquele madeiro, nós deveríamos pagar o preço do pecado. A provisão, o Cordeiro, Cristo Jesus, Ele vem e se entrega em nosso lugar. Eu fico imaginando como pai, queridos, e eu tento imaginar
a tal ponto que Abraão chegou. Se eu seria capaz de fazer tal ato? Eu sinceramente, queridos, talvez você possa num primeiro momento sem pensar dizer, não, nós precisamos fazer isso, né, como religiosa. Eu sinceramente não sei se eu teria esta coragem. Eu não sei se eu iria até este nível de consequências, né, de comprometimento. Não sei, mas o fato é que Abraão foi. E eu fico imaginando, talvez o momento mais difícil para mim, seria esta pergunta do filho. Eu fico imaginando meu filho falando comigo, a gente saindo, e caminhando uma longa viagem, né, para um ritual, e eu fico imaginando a alegria, poxa, estamos indo para participar desse momento, e quando chega nos minutos anteriores, meu filho chegar para mim e falar, papai, cadê o cordeiro? Fico imaginando Abraão, com um nó na garganta, pensando com ele mesmo, meu Deus, por que esse guri me pergunta isso, né? Devia ter ficado quieto, e ele remoendo isso, porque para Abraão ele sabia do momento que ia acontecer, mas Isaac não tinha noção disso. Ele estava indo ali como um rapazote ali, que já tinha um entendimento do sacrifício, mas estava ali se divertindo com o pai, numa viagem, num tempo especial. Mas quando ele recebe essa pergunta, não há uma outra resposta, não há murmuração, não há questionamento no coração de Abraão, ele só declara, Deus proverá. Deus proverá. E a lição que nós devemos extrair deste texto nesse momento, queridos, é saber que nos momentos de maior crise que nós possamos estar enfrentando, talvez como esse do Covid, é jamais perder do nosso coração que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, e que no final das contas é Ele que provê tudo sobre as nossas vidas, diante de um momento até de morte extremo, que nos nossos corações possa haver uma convicção de que Deus proverá todas as coisas. Por mais difíceis que sejam os impasses da nossa vida, que dos nossos lábios possa haver uma única declaração de fé, Deus proverá. Por mais que o desejo seja de murmurar, por mais que o desejo seja de questionar, que nós possamos engolir todo questionamento, toda murmuração, e declarar com fé, Deus proverá. Diante desta pandemia que nós vivemos, talvez há irmãos que já perderam entes queridos, talvez há outros que estão enfermos e enfrentando lutas como essas. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que esse seja o brado do teu coração, mesmo que seja com um nó na garganta, ou lágrimas nos olhos, mas que a tua fé possa subjugar os teus questionamentos, e você possa declarar nesta manhã, nesta noite, no momento que você estiver participando dessa celebração, apesar de toda e qualquer circunstância, Deus é aquele que provê todas as coisas sobre a minha vida. Foi esta a visão e essa a experiência de Abraão. Em terceiro lugar e último, eu quero ir junto com os amados para Levíticos capítulo 12, do verso 6 a 8, e entender que este cordeiro que é provisão, este cordeiro que é libertação, também é um cordeiro que traz santidade, santificação para as nossas vidas. O batismo de João já era um batismo de arrependimento, um batismo que trazia o povo novamente para a santidade. Mas quando nós olhamos o cordeiro que culminou em Cristo, quando olhamos para Cristo, Cristo é o cordeiro da provisão, Cristo é o cordeiro da libertação, mas Cristo também é o cordeiro da santidade, da santificação. Levíticos 12 diz assim no verso 6, e cumprindo os dias da purificação, da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho, uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo de sangue. Essa é a lei que dera à luz o menino ou menina. Versículo de número 8.
Mas se as suas posses não lhe permitir trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e ela será limpa. Amados, quando nós olhamos o sacrifício ritual do Antigo Testamento, nós olhamos ali justamente uma distorção. Olha, o sacerdote, a pessoa deveria levar, mesmo que as posses não fossem aquelas, o sacerdote sacrificava por todos, mas onde está a distorção? A distorção está que uma vez que as pessoas não se preocupavam mais em viver em santidade. Se uma vez por ano eu tenho que ir lá fazer o meu sacrifício, então está ok. Eu vivo o meu pecado, mas quando chega na época do sacrifício, eu levo lá o cordeiro, ou levo as pombinhas, e está tudo certo. O sacerdote vai expiar o pecado, vai sacrificar. As mulheres receberiam então a purificação da sua menstruação. O fluxo de sangue aqui era a menstruação, que era tida como imundícia, então a pessoa precisava fazer um ritual de purificação por causa da menstruação, pedir o perdão. Mas as pessoas viviam de maneira metódica e religiosa. Eu continuo vivendo, eu fofoco, eu brigo, eu faço errado, eu vivo no pecado, mas tudo bem, quando chega naquela época eu faço o sacrifício ali, eu entrego para o sacerdote e está tudo ok. E não é isso que nós temos visto nos dias, querido, atuais. As pessoas vivem as suas vidas ao bel prazer, no pecado, nas promiscuidades, mas quando chega as datas específicas, agora eu preciso, me redimir, agora eu preciso fazer um rito, agora eu preciso fazer um momento de transição, mas depois que passa tudo isso, no outro dia, continuam nas suas mesmas práticas. Mas não é isso que Cristo vem trazer. Cristo, ele tira o centro do sacerdote, e ele traz para um relacionamento pessoal. Olha, você não precisa mais de ir ao sacerdote, agora vocês são reis e sacerdotes, agora é comigo, o relacionamento é comigo, e não mais uma vez por ano, num momento de expiação do pecado, ou numa festa específica. O que eu quero é ter relacionamento, eu quero santificar a tua vida dia após dia, para que você viva uma vida de novidade, uma vida transformada no teu caráter, realmente, porque você vive uma experiência comigo. É isto que Cristo quer, ter um relacionamento real conosco. Por isso, o Senhor nos chama nessa manhã, se você está ouvindo à noite, nesta noite, a termos as nossas vidas transformadas, e não mais viver de culto em culto apenas, ou de congresso em congresso, ou de momento em momento, mas experimentar um relacionamento diário, um momento dia após dia, de relacionamento íntimo com o Senhor, para que possamos ser transformados e santificados pelo Cordeiro. Cordeiro que é a libertação. O Senhor nos libertou do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Cordeiro que é provisão, é aquele que sabe, conhece todas as coisas, está no controle das nossas vidas. Mas o Cordeiro que também santifica a nossa história. E para nós finalizarmos este momento e partirmos para a celebração da ceia do Senhor, eu quero encerrar com uma ilustração. Diz o texto que uma pessoa muito importante e sábia, uma pessoa muito poderosa, ela enfrentava um grande problema. Seus filhos se rebelaram contra ele, se revoltaram de uma maneira que se colocaram ao lado dos seus inimigos, e essa pessoa, para resolver este grande problema, ofereceu um cordeiro como sacrifício. E esta oferta do cordeiro mudou a história do mundo, no planeta, no universo, no presente, passado e futuro. Quem é a pessoa que fez isso? Esta pessoa que ofertou o cordeiro é o próprio Deus, quando ele entregou Cristo Jesus, o seu Filho, para que nós, os rebeldes, pudéssemos ter um acesso de novo, sermos reconciliados com o Pai. E hoje nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos, filhos da adoção, por intermédio de Cristo Jesus. Hoje nós temos o privilégio de poder participar desta mesa, como filhos e filhas do Senhor,
porque um belo dia este Pai amoroso deu o primeiro passo em nossa direção e nos redimiu, nos libertou, nos providenciou um novo tempo e santificou e continua santificando as nossas vidas. Quero te convidar a se colocar em pé, a curvar a tua cabeça e orarmos juntos nesta manhã, em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Juliano para estar aqui comigo. E fazer esta oração. Logo a seguir nós vamos estar participando na mesa do Senhor, mas coloque a tua vida diante deste Deus tremendo, que liberta, que provê e que santifica as nossas vidas. Pai querido, nós te louvamos pelo envio de Cristo Jesus que morreu em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado de nossas vidas e restaura a nossa comunhão contigo. Porque como filhos rebeldes que preferiram o pecado, estávamos tão distantes do Senhor, mas através do teu amor o Senhor veio até nós, porque não teríamos como chegar a ti. E o teu Filho se fez carne, se fez homem, veio a este mundo, sofreu as nossas dores, sofreu as nossas mazelas, sem contudo jamais pecar. E pagou o preço naquela cruz para que não precisássemos mais sacrificar cordeiro algum, porque o Senhor Jesus foi o cordeiro necessário e suficiente, que pagou o preço da nossa salvação. Por isso hoje nós nos alegramos, porque a morte não o venceu, mas o Senhor venceu a morte. E embora o Senhor se entregou naquela cruz por amor de nós, ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Nosso Deus é um Deus vivo. A nossa esperança é viva e por isso nós celebramos, por isso nós nos alegramos. Pai, que nesse dia, mais do que um ritual, mais do que uma data, mais do que somente uma comemoração momentânea, possamos ser revigorados e amanhã possamos continuar no mesmo espírito, não apenas uma vez por ano, mas todos os dias, possamos celebrar o Teu santo nome, nos render completamente a Ti. E Pai, que possamos ter gratidão constante em nossas vidas, pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. Que cada dia deste ano, cada dia que o Senhor nos conceder, possamos olhar para a cruz e saber que nela o Senhor se entregou por amor de nós. O Cordeiro que foi ofertado no lugar de Isaac, de Jacó, de Abraão, de cada um de nós, ó Pai. Por isso nós te louvamos nesse instante. Por isso nós queremos te louvar cada dia de nossas vidas, até que cesse o nosso respirar, para nos encontrarmos contigo, Pai. Que nós possamos estar sempre firmes junto a Ti, no nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.